Proágil Sistemas. Quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. Hoje vamos conversar com o consultor Proágil da área federal, Gerson Júnior. Caros clientes, amigos e colegas da Proágil, eu estou muito bem, espero que vocês também estejam, né? Venho agora falar um pouquinho com vocês a respeito do mútuo, né? E seus aspectos tributários, né? O nosso famoso mútuo, que é aquele empréstimo que a pessoa física com o sócio, que um terceiro faz para a pessoa jurídica, ou às vezes a pessoa jurídica faz para a pessoa física, né? Hoje vamos falar um pouquinho a respeito dos aspectos tributários relacionados ao mútuo, né? Primeiramente, conforme o Código Civil, o mútuo ele é o empréstimo de bens fungíveis, ou seja, bens móveis que ao final do contrato deverão ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade, determinado no acordo realizado entre as partes, né? Em segundo plano, nós temos que destacar a figura do mutuante e do mutuário. O mutuante é a pessoa que dá o empréstimo, né? Quem fornece o dinheiro, né? Já o mutuário é quem recebe esse dinheiro, certo? A operação mais habitual de mútuo é o mútuo financeiro, né? Que é com fins econômicos. Então, não existe uma operação de mútuo onde você não tenha um juro, né? Porque a partir do momento que você não tenha juros embutidos na operação de mútuo, a operação ela é descaracterizada, né? E eu alerto, inclusive, os contadores, né, os clientes aqui da Proágil, que não havendo a cobrança de juros, isso pela Receita Federal, ou até mesmo por aspectos comerciais, jurídicos, pode ser considerado até mesmo como uma evasão fiscal, para que não seja entendido como uma integralização de capital, né? E seja às vezes uma forma de remunerar o sócio também, né? Coisa que poderia ser feita de forma diferente, por exemplo, como juros sobre capital próprio, ou até mesmo distribuição de lucro ou prolabore, tá? Então, coloquem, pelo amor de Deus, a questão dos juros no contrato de mútuo, tudo bem? Então, sempre mútuo tem o fim econômico, legal? Vamos seguir para o próximo tópico, tá? Portanto, né, se trata em oferir ganho. Quando se fala em ganho, obviamente que aí nós vamos começar a falar em tributação, tá? A tributação, nesse caso, ela sempre vai se dar sobre o ganho, tá? Não sobre o capital emprestado, né? Então eu vou dividir aqui essa conversa em duas partes, né? A primeira parte vai ser o contrato entre pessoa jurídica e pessoa jurídica, e o segundo entre pessoa jurídica e pessoa física, né? Então vamos lá, primeira parte. O regulamento do imposto de renda determina que os rendimentos do contrato de mútuo são equiparados à operação de renda fixa e estão sujeitos ao IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, certo? O IR deve ser calculado e retido pela fonte pagadora no momento do recebimento ou pagamento dos juros em cada parcela, que dependendo do prazo de duração do contrato, pode variar de 15% a 22,5%. É a tabela regressiva, ao contrário daquela que nós estamos acostumados, que é a tabela do imposto de renda da pessoa física, que começa lá com 1913,28 e vai subindo, né? Até chegar aos 27,5%. Então, ao contrário da tabela progressiva, aqui nós aplicamos a tabela regressiva. Então, quanto mais tempo durar o mútuo, menos vai ser pago o tributo, tá? Ele começa com 22,5% e se ficar por um período maior, ele vai ser tributado apenas a 15%, tudo bem?
Quando a operação for entre pessoas jurídicas, a responsabilidade da retenção ela sempre vai sobrecair sobre aquela que efetuar o pagamento dos juros. Isso é fato, tá? Quando a operação for entre PJ e PF, a responsabilidade da retenção do IRRF, né, é sobre a pessoa jurídica, porque obviamente a pessoa física não vai recolher um DARF de retenção, né? O pagamento do IRRF ele deve ser efetuado até o terceiro dia útil do decêndio subsequente do pagamento dos rendimentos, certo? Então, repetindo, o pagamento da DARF, do IRRF, do mútuo deve ser efetuado até o terceiro dia útil do decêndio subsequente ao do pagamento dos rendimentos, tá? Sempre pensando no pagamento dos rendimentos, ok? Código do DARF. Rapidinho aqui. Código do DARF 3426. Se o mutuante for pessoa jurídica. Lembre que o mutuante é quem empresta o dinheiro, tudo bem? E código 8053, se o mutuante for pessoa física, né? Pela PJ, a mera retenção do IR não desobriga ela dos demais recolhimentos dos tributos. Ora, então vamos pensar de forma do lucro real até chegarmos no Simples Nacional, tudo bem? No lucro real, obviamente que vai incidir o RPJ sobre esse rendimento, vai incidir a contribuição social sobre esse rendimento auferido, tá? E na legislação do PIS e da COFINS, Lei 10.637, 10.833, que nós estamos cansados de saber, é a base de cálculo, né, das contribuições, toda e qualquer receita, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, né? Então, vai incidir IRPJ, vai incidir contribuição no lucro real, bem como vão incidir PIS e COFINS. Agora, o PIS e COFINS no lucro real vai ser sobre o quê? Alíquota diferenciada, porque nós estamos falando sobre receita financeira, tá? E receita financeira, nós sabemos que no lucro real, o PIS é calculado sobre a alíquota de 0,65% e 4% para COFINS. Então, 0,65% PIS e 4% COFINS, tá? CST 02 lá no FD Contribuições, tudo bem? Então, agora vamos para lucro presumido. Lucro presumido, a legislação que norteia o lucro presumido relativo ao PIS e a COFINS é a Lei 9.718 de 98, né? Onde ela fala que a base de cálculo será o faturamento da empresa. O faturamento da empresa, o conceito de faturamento, ele está lá no artigo 12 do Decreto 1598 de 77, né? Onde ele fala que é a receita com a venda de produtos, né, ou revenda de mercadorias, a prestação de serviço, as operações de conta alheia, né? E, inclusive trouxe agora pela Lei 12.973 de 2014 o inciso 4, onde fala as demais receitas, né? Porém, nós temos aí entendimentos jurisprudenciais, né? Entendimentos de que para lucro presumido, o que vale é a receita da sua atividade, né? Então, tá no objeto social da empresa, né? Vai ser tributado 0,65% e 3%, tá? Não está no objeto social da empresa, bem como não existe a recorrência dessa receita, então logo não vai ser
base de cálculo do PIS, PASEP e da COFINS no lucro presumido. Tudo bem? Logo na sequência, eu digo para vocês o seguinte: no Simples Nacional, né, o que ocorre? Caso tenha esse RRF sofrido, né, por quem sofrido ali pela empresa do Simples Nacional, né, ela vai ser, infelizmente, de forma exclusiva, definitiva na fonte, né, não tem o que fazer. Agora, no Simples Nacional, esses rendimentos recebidos, eles não vão ser objeto de receita bruta, nem vão ser objeto de tributação dentro do Simples Nacional, tudo bem? Porque Simples Nacional nós temos lá, conforme a Resolução 140 de 2018 do Comitê Gestor do Simples, bem como a Lei Complementar 123, que não fala nada sobre mútuo, não fala nada sobre receita financeira. Então ela vai ser tratada como qualquer outra, né? Tendo o seu IRRF de forma exclusiva barra definitiva. Tudo bem? Agora, indo para segunda parte, né, que seria o mútuo entre pessoa física e pessoa física, o que eu posso dizer para vocês? Que a pessoa física que está recebendo os rendimentos, né, ela vai... O que vai ocorrer? Obviamente que não vai ter retenção, né? Então, a pessoa que está recebendo esses rendimentos, ela vai fazer o carnê-leão, tá? Vai recolher a tributação sobre esse rendimento no DARF 0190, como já é do nosso costume, e vai declarar lá na declaração de ajuste anual, na DIRPF dela, né? Vai declarar isso lá na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física barra exterior. Tudo bem? Então, aí nós fechamos o escopo da pessoa física. Esqueci de comentar uma situação referente ao IOF. Nós falamos aqui de PIS, de COFINS, falamos de RPJ, contribuição social, mas esquecemos de falar do IOF, né? Então, o que acontece? O IOF, primeiro de tudo, o IOF, quando o mutuante, que é quem empresta o dinheiro, ele é pessoa física, não se tem a incidência do IOF, tá? O IOF vai incidir apenas quando o mutuante é pessoa jurídica, certo? Mas, Gerson, quais que são as alíquotas, tá? Se o mutuário for pessoa física, nós vamos ter a alíquota de 0,0082 ao dia. Isso mesmo. Então, 0,00, tá? 3 zeros antes do 82 ao dia. E se o mutuário, ou seja, quem está recebendo o dinheiro, for pessoa jurídica, essa alíquota cai pela metade e fica em 0,0041 ao dia. Tudo bem? Importante salientar aqui que, independentemente do prazo da operação, o IOF incide sobre as operações de crédito com uma alíquota adicional, né? Que vai ser de 0,38%, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica. Então eu vou ter um acréscimo ali na minha alíquota, tá? O mais comum do código da DARF que nós vemos no nosso dia a dia é o código 1150, né? Que é entre operações de pessoa jurídica a pessoa jurídica, tá? Então, é um assunto que eu tentei aqui trazer os aspectos tributários, né? Referentes às empresas e referentes às pessoas físicas, né? É um assunto muito extenso, poderia aqui falar sobre obrigações acessórias, como que seria declarado isso no mútuo, poderia falar sobre a contabilização, a aplicação, quando que é interessante fazer, quando que não é, né? Mas aqui nós temos que nos limitar à parte tributária, senão nós vamos ficar falando aqui por mais de 3, 4 horas sobre o assunto,
tudo bem? Então, o assunto não foi esgotado. No entanto, eu me disponibilizo aqui a estar tirando dúvidas dos clientes da Proagio, dos colegas de profissão também, né? Tens o meu contato ali no site da Proagio, ali no informativo diário. E assim que vocês tiverem alguma dúvida, prontamente vocês serão atendidos. Podem me perguntar que eu estou à disposição. Agradeço a atenção, desejo que todos fiquem com Deus, como eu sempre encerro os meus áudios, né? E agradeço pela atenção. Obrigado. Para maiores informações sobre essa ou outro tipo de consulta, entre em contato com os nossos consultores, por telefone ou por e-mail. Para mais informações sobre os nossos produtos e serviços, entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp, telefone, e-mail ou redes sociais. Para contato com a nossa equipe, telefones e e-mails. Suporte técnico 47 3340 1871, WhatsApp 47 3340 0619, e-mail suporte@proagio.com.br ou diretamente comigo no e-mail osmar@proagio.com.br, site www.proagio.com.br.